Vamos falar de um dilema que afeta todo mundo hoje em dia. A gente vive na era do tal escritório sem papel, né? Onde absolutamente tudo, de um contrato de aluguel a uma foto de infância, já nasce digital. A gente cria uma quantidade absurda de registros todos os dias. Mas será que, no fundo, essa conveniência toda não esconde um problema de confiança? Olha só que interessante essa comparação. Pensa num documento de papel, um livro antigo. Ele é teimoso. Pode ficar esquecido numa caixa, pegar umidade, e décadas depois você ainda consegue ler. A informação e o papel são uma coisa só. Agora, o digital, a história é outra. Ele é super frágil, não sobrevive sozinho, precisa de um computador que funcione, de um programa específico, de toda uma parafernália tecnológica que muda o tempo todo só para ele continuar existindo. E aí que a coisa pega. Se a gente depende tanto desses arquivos para tudo, para o trabalho, para o governo, para guardar nossas memórias, até que ponto dá para confiar neles no longo prazo? Será que, na troca pela facilidade, a gente não está abrindo mão da certeza de que aquilo é real e autêntico? Então, essa desconfiança toda não vem do nada. Ela se baseia principalmente em duas grandes falhas, dois problemas centrais do mundo digital. Vamos entender quais são esses desafios que precisam ser resolvidos. E os problemas são esses dois aqui. De um lado, a obsolescência. É a ideia de que o que a gente abre hoje no computador, amanhã pode simplesmente não abrir mais, virar um fantasma digital. E do outro lado, talvez o mais grave, a facilidade de alterar as coisas, a possibilidade de modificar um arquivo sem deixar nenhum vestígio. Vamos aprofundar um pouquinho nisso da obsolescência. Um arquivo digital nunca existe sozinho, sabe? Ele depende de um aparelho, de um sistema operacional, de um programa. Se qualquer peça dessa engrenagem some, já era. Mesmo que os dados, os zeros e uns, ainda estejam gravados no disco, o arquivo fica mudo. É como ter a chave de uma porta que não existe mais. Agora, a questão da alterabilidade é talvez ainda mais assustadora. Pensa num documento de papel. Se alguém rasura uma assinatura ou muda um valor, a gente geralmente percebe. Fica marca, né? No mundo digital, não. Um número numa planilha, uma cláusula num contrato, tudo pode ser alterado de forma perfeita, invisível. E isso, claro, destrói completamente o valor daquele documento como prova de alguma coisa. Ok, se o problema é tão complexo, por onde a gente começa a buscar uma solução? Bom, o primeiro passo é entender o que, afinal de contas, é um documento digital. E acredite, é bem mais do que aquilo que aparece na tela. Primeiro, é super importante alinhar os termos. Por exemplo, todo documento digital é também eletrônico, mas o contrário não é verdade. Pensa numa fita cassete. Ela é eletrônica, precisa de um aparelho para tocar, mas ela não é digital. O som ali não é gravado em zeros e uns. Digital é especificamente isso, tudo aquilo que é codificado na linguagem dos computadores. E aqui a gente vê como a coisa é mais funda do que parece. A pesquisadora Corinne Rogers mostrou que um documento digital tem, na verdade, 3 camadas. A primeira é a conceitual, é o que a gente vê, o texto, a foto, o vídeo, é só a pontinha do iceberg. Por baixo dela tem a camada lógica, que é como o software interpreta e organiza aquilo. E lá no fundo tem a camada física, que são os zeros e uns gravados de verdade em algum lugar. Nós só interagimos com a superfície. E aí que vem a parte mais curiosa de toda essa história. Para um problema tão moderno, tão tecnológico, a solução veio de um lugar que ninguém esperava, lá do século XVII. Uma ciência antiga foi resgatada para essa missão. O nome dessa ciência é diplomática. E não tem nada a ver com embaixadores ou relações internacionais. O nome vem de diploma, que antigamente era como se chamava qualquer documento formal. A função dela sempre foi uma só: funcionar como uma perícia para analisar a estrutura de um documento e dizer se ele era autêntico ou falso. Olha só que jornada incrível! A diplomática nasce lá em 1681 para ajudar a galera a saber se manuscritos da Idade Média eram verdadeiros ou não. Aí séculos se passam, a ciência evolui e, de repente, em 1989, bem no comecinho da era digital, um grupo de arquivistas teve a sacada. E se a gente usasse esses mesmos princípios antigos para esse problema totalmente novo da autenticidade digital? E essa ideia não ficou só na teoria, não. Ela deu origem a um projeto de pesquisa internacional gigantesco, chamado Interpares. Basicamente, um time de detetives digitais do mundo todo que usa essa ciência centenária para criar as regras e as bases da confiança nos nossos arquivos de hoje. Tá bom, mas na prática, como é que isso funciona? O que esses especialistas procuram num arquivo para dizer se ele é confiável ou não? Vamos dar uma olhada nos elementos que eles analisam? A pesquisa do Interpares chegou a 3 pilares essenciais:
Para um registro digital ser considerado válido, ele precisa ter autenticidade, para a gente saber que ele é o que diz que é e veio de onde diz que veio, confiabilidade, para ter certeza que o conteúdo está completo e não foi corrompido, e, claro, precisão, que garante que a informação ali dentro está correta. E para conseguir verificar aqueles 3 pilares, não adianta olhar só para o conteúdo. A análise é muito mais profunda. Os especialistas olham a forma, a estrutura do arquivo, olham a ação que o gerou, foi um e-mail, um contrato, quem são as pessoas envolvidas e, o mais importante de tudo, qual era o contexto em que ele foi criado e como ele se conecta com outros documentos. É como montar um quebra-cabeça, onde cada peça ajuda a confirmar a imagem final. E o que costura tudo isso? Qual é o ingrediente secreto que liga todas essas peças? São os metadados. Metadados são, de forma bem simples, os dados sobre os dados. Pensa neles como o envelope de uma carta, com o remetente, destinatário e o carimbo do correio. Eles contam toda a história do arquivo. Quem criou, quando, como foi alterado ao longo do tempo, essa biografia do arquivo que permite que a gente confie nele e o preserve. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, que é gigantesca. A nossa memória coletiva, a história, a ciência, a cultura, tudo está virando uma sequência de zeros e uns em algum servidor. Garantir que essa memória seja autêntica e que as futuras gerações consigam acessá-la é uma das missões mais críticas do nosso tempo. Então, a pergunta que fica no ar é: quem vai assumir essa responsabilidade? Quem serão os guardiões da nossa memória digital?